Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma exposição doutrinária na quarta-feira à noite nesta casa e que o nosso Mestre Jesus esteja mais uma vez conosco. Boa noite especial para aqueles que nos assistem em seus lares e que também tenham essa graça de aproveitar estas reflexões. Na noite de hoje, então, dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós temos o capítulo 18º, né, onde tem-se os itens 10, 11 e 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E isto temos, então, como tema geral do capítulo, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E quem trará para nós as reflexões é a nossa querida Sueli, né, trabalhadora desta casa, e que já em outras oportunidades está aqui nesse lugar fazendo suas reflexões. E damos, então, continuidade aos nossos convites, né? Amanhã à noite inicia, então, a introdução ao estudo do Evangelho, do Espiritismo, e às 20 horas, todas as quintas à noite, então, são vários encontros, e todos estão convidados, aqueles que desejam conhecer mais sobre o Espiritismo ou iniciar esse estudo. E também a evangelização das crianças e jovens que acontece no sábado e no domingo à tarde. E para nós irmos, então, amenizando a nossa correria do dia, vamos ouvir uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, Lorival Lopes. Ninguém pode lhe roubar a paz. Nenhuma força exterior é capaz o suficiente para entrar em você e de lá arrancar a paz que você guardou. Sua paz, porém, é muito sensível aos seus pensamentos. Os do amor a elevam. Os do mal a destroem. É você, portanto, que a eleva ou rebaixa, torna-a clara ou escura. Não trate a sua paz com indiferença. Você depende da paz tanto quanto ela de você. E lembrando, então, de que ao final da palestra nós temos o passe. E todos que desejarem participar desse momento, sentam-se mais à frente que serão chamados. Bom trabalho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que a paz, que o amor de Jesus nos envolva nesta noite, em que escolhemos estar aqui, na Casa Espírita, buscando compreender um pouco mais da doutrina espírita, e especialmente as quartas-feiras do Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que faz parte do Pentateuco, das 5 obras do Espiritismo, é uma obra que vai nos fazer refletir sobre as passagens de Jesus, as parábolas, e em cada capítulo, Kardec coloca também comentários, que são reflexões que nos ajudam a compreender aqueles textos do capítulo. E, além disso, também ele nos traz mensagens dos espíritos que nos orientam e que ajudaram na codificação. E como nos disse a Beth, hoje nós vamos refletir nesse capítulo 18, que é um capítulo muito especial, que toca realmente o coração de todos nós que estamos buscando a nossa transformação. E especialmente hoje, né, esse capítulo iniciou lá com a parábola do festim de núpcias, já passamos pela porta estreita, reflexão, né? E agora estamos nestes itens 10, 11
e 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E neste capítulo, como eu falei antes, Kardec organizou, né, duas passagens do Evangelho, em que ele traz textos do evangelista Lucas e de João, e que eu vou trazer porque é importante para quem não conhece a obra saber que nós, espíritas, estudamos os ensinos de Jesus. É baseado nesses ensinos que nós vamos refletir para a nossa caminhada. E nesse capítulo, especialmente, nós vamos ter no item 10 o seguinte, nesta passagem do evangelista Lucas: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Já iniciamos, parece que Jesus está querendo nos dar um castigo. Mas vamos lembrar que Jesus, ele traz nas suas falas duas formas de conduzir. Uma, que quando ele fala para as pessoas mais humildes, simples, humilde de coração, ele traz uma fala mais amorosa, mais carinhosa. E quando ele fala, especialmente para os fariseus, para os saduceus, que ele até chamava raça de víboras, ele faz um chamamento mais rude, mais severo, porque realmente eles compreendiam, entendiam, estudavam. Eram eles que tinham o conhecimento das leis e, no entanto, as usavam de uma forma para escravizar o povo, causando muitas dificuldades. Então, Jesus tratava com uma certa dureza, né, nas palavras. Mas continua o texto dizendo, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Daí que, então, nós temos o texto que a gente vai refletir hoje. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, Jesus está falando do conhecimento. E é exatamente disso que eu falei antes. Os fariseus tinham esse conhecimento, mas não utilizavam da forma correta. Então, o que ele quer dizer com isso? Quem mais recebeu o conhecimento deve ter mais responsabilidade nos seus atos. E vamos trazer para nós, assim, para entendermos melhor, para o nosso dia a dia, para o nosso mundo. Aquele aluno que está lá nas séries iniciais, que começou seu estudo, ele não pode ser cobrado de um conteúdo lá da universidade, porque ele está no início da sua caminhada como estudante. Ou aquele funcionário que chega na empresa pelo primeiro dia, ele não pode ser cobrado de conhecimento do mercado e das leis dessa empresa da mesma forma que outro que está há mais tempo e já galgou cargos nesta empresa. Então, da mesma forma, Jesus está falando sobre o conhecimento e a sua prática, a sua vivência. E no item 11, que ele traz a passagem do evangelista João, ele vem nos dizer o seguinte: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não vejam e os que veem se tornem cegos. Quando a gente ouve ou lê esse texto, ele parece bem pesado, muito forte. Como vão ficar cegos?
Então os fariseus que ali estavam, ouvindo isso, perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizei que vedes, é por isso que vós permanece o vosso pecado. Então, novamente, ele está falando do conhecimento. Mas não é do conhecimento das coisas do mundo, é do conhecimento das coisas espirituais, do reino de Deus. E este conhecimento, à medida que você vai compreendendo, e nós estamos numa casa espírita, nós somos espíritas e temos o conhecimento de que a vida não começa quando nascemos, que vivemos muitas encarnações e que a morte não extingue a nossa vida, extingue apenas a vida do corpo. Então, é um conhecimento que nós já temos. E quanto mais nós vamos compreendendo as verdades do Espírito, nós vamos deixando de observar com mais veemência, com mais ganância, as questões materiais. Nós vamos abandonando um pouco isso. Então é disso que Jesus fala quando ele diz: os que veem se tornam, os que compreendem, os que sabem, vão se tornando cegos. Cegos em que sentido? Deixando de se preocupar tanto com a vaidade, com o orgulho, tendo maior preocupação com o amor, com a empatia, com o cuidado do outro. Então, quanto mais nós vamos aprendendo, nós vamos percebendo que certas questões ou certas preocupações, elas podem ser deixadas de lado. E Kardec, ele exatamente no item 12, ele vai comentar sobre nós espíritas, que mais sabemos porque nós recebemos as informações pelos espíritos. Nós temos muitas obras que nós podemos ler, que nós podemos estudar. E quanto mais nós conhecermos, mais nós vamos entender que o importante é o nosso crescimento moral, é a nossa transformação. E buscando em outra obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na questão 248, ele vai nos dizer: conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam sem seus legítimos deveres morais. Então, isso é para nós. Quanto mais nós conhecermos, então aí está, quanto aquele a quem mais foi dado o conhecimento, mais responsabilidade terá. E ele segue nos dizendo: colocado por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo. Aí está a forma de nós melhorarmos, é combatendo essas nossas imperfeições, buscando nos conhecer, nos compreender e transformar. E ainda seguindo o nosso querido Emmanuel,
no livro Vinha de Luz, na mensagem 60 deste livro, nós temos uma referência exatamente a esta passagem. Iniciados na luz da revelação nova, os espíritas, cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, nós temos conhecimentos porque nós temos livros, obras, nós temos espaço para estudar. A Beth falou antes, né? Nós estamos iniciando, amanhã inicia um novo grupo de estudo para quem deseja conhecer a doutrina. E o que nós sabemos, então? Daí ele vai listar. Eu só trouxe alguns itens. A mensagem ela é bastante extensa, mas vale a pena a gente ler toda ela lá neste livro. Em verdade, os espíritas, né, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte. Sabem que a vida continua. Que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhe é necessária. Todos nós nascemos para perfeição. Deus nos criou para sermos perfeitos. Então, é a caminhada de cada um. Sabem que nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. O que nós plantarmos hoje, colheremos logo adiante. É a lei da ação e da reação. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção de poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Então não estamos aqui apenas para viver no mundo aproveitando as coisas só do mundo. Nós precisamos nos dedicar um pouquinho para isso que estamos fazendo agora. Para estudarmos, desde criança, trazendo da evangelização. Nós temos na casa grupo de evangelização para as crianças, desde pequeno, aprendendo. E continua a mensagem. Os espíritas sabem que palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Palavras e pensamentos. Nós sabemos que a ligação com os espíritos é pelo pensamento. O nosso pensamento, ele organiza uma psicosfera ao redor de nós, formando imagens. Nós não vimos, mas quem está do outro lado, com certeza, vê e sente os nossos pensamentos. Se temos pensamentos bons, estaremos elevados. Se os nossos pensamentos não são tão bons, vai descer o nível de elevação e, consequentemente, os amigos que irão estar conosco. E ele conclui dizendo: efetivamente sabemos de tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual. É justo, então, que ouçamos a interrogação do Divino Mestre, que é o que ele pergunta. E conclui ele, que fazeis mais que os outros é para nós espírita. Se nós já temos toda essa informação, sabemos de tudo isso, como está a nossa prática no dia a dia? Como nós estamos agindo lá no nosso lar, com aqueles que convivem conosco?
Como nós estamos agindo no trânsito, quando não tem ninguém olhando e o sinal está vermelho, nós avançamos ou esperamos? Como nós estamos agindo no nosso trabalho, na sociedade? Somos pessoas alegres? Levamos alegria para o ambiente onde estamos? Ou somos pessoas sisudas, que reclamamos de tudo? Como está a nossa ação? E é disso que fala a mensagem de hoje. Muito se pedirá a quem muito foi dado, o conhecimento. Não estamos falando em dinheiro, em bens materiais. Não é disso. É o conhecimento espiritual. E eu trago aqui um relato que está lá no livro Cartas e Crônicas, também do nosso querido irmão X. E se chama Consciência Espírita. Então é para nós, não é para os outros, para nós, né? E o que a gente estuda é sempre, em primeiro lugar, para nós. Tudo que eu estou falando aqui, com certeza, quando o amigo lá, Delmar, me pediu lá, tu pode vir falar? Era para mim. Tanto que eu respondi para ele exatamente isso que ele me disse, né? Muito se pedirá a quem muito foi dado. Porque, com certeza, eu já recebi muito. Posso devolver algo. E, neste livro, o irmão X conta que Kardec, o Allan Kardec, é o que está aqui, neste livro aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi ele, né, que codificou todas as obras. E, a partir do Livro dos Espíritos, nós temos estas outras. E conta-se que ele estava lá reunindo os textos para organizar, né, as questões do Livro dos Espíritos. E certa noite, ao deitar, ele se viu fora do corpo, em desdobramento, sonho, como a gente costuma dizer. E ao lado dele, ele viu um guia espiritual, um espírito com muita luz. E, imediatamente, esse espírito transportou o Kardec do local onde eles estavam para um local bem sombrio, onde ele ouvia gritos, gemidos, reclamações, e ele ficou horrorizado com tudo que ele ouvia. Ele imediatamente pensou: quem seriam esses que sofrem tanto nesse lugar escuro, tenebroso? E perguntou ao guia que estava com ele: estes que gritam e que choram são aqueles que crucificaram Jesus? E o guia respondeu: não. E estes que ali estavam, eles não conheciam o mal que estavam fazendo. E o próprio Jesus os recolheu e imediatamente foram socorridos. Então ele pensou: seriam os perseguidores dos cristãos? E o guia respondeu: não, eles não conheciam a verdade do Espírito. Eles também foram socorridos e entraram em uma nova oportunidade no corpo, uma nova encarnação para aprender e para evoluir. E daí ele começou a pensar: quem seriam esses? Seriam os imperadores romanos? E o guia: não, estes também eram pessoas de pouco conhecimento e já foram atendidos. E ele veio na cabeça dele: então seriam os guerreiros, alguns da antiguidade que praticavam maldades. E ele nem fez a pergunta e o instrutor já logo pegou no pensamento dele e disse: não,
Estes eram homens e mulheres que não tinham conhecimento e também foram socorridos. E Kardec ficou pensando e perguntou: então, dize-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: queridos irmãos, são estes. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos, infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. E Kardec, assim como nós, ao ouvir isso, num salto ele acordou, levantou-se e imediatamente, pensando que em 2025 estaríamos aqui, nós também, querendo saber o que fazer, ele perguntou. E a pergunta que ele lançou para os espíritos foi a 642, que é o seguinte: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos responderam: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, é fazer o bem, pensar o bem, agir no bem, sempre, pois seremos responsabilizados pelo mal que vem acontecer por não termos percebido e tomado uma atitude no momento oportuno. E já indo para o nosso final aqui, então, o que nós precisamos? Nós precisamos do conhecimento, do amor e do trabalho. Nós precisamos utilizar o que Deus nos deu, a cabeça para adquirir o conhecimento, o coração para amar, amar o próximo, amar a nós mesmos, amar a Deus, e as mãos para o trabalho. É pensar, sentir e agir. É pensar no bem, é agir no bem, é sentir no coração o bem. E como eu falei antes, é estudar, é informar-se, aprimorar-se, buscar educar os nossos sentimentos e transformar-se, colocar tudo isso em prática na nossa vivência, no nosso dia a dia. E se nós não soubermos o que fazer, se nós nos sentirmos ainda inseguros, a quem nós temos que recorrer? A Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Então é para Ele que nós vamos nos dirigir, é com Ele que nós vamos conversar, porque Ele é nosso amigo. E com Ele, no coração, e na mente e nas mãos, nós precisamos caminhar para o nosso progresso e a nossa transformação. E eu deixo para nós aqui a mensagem que está lá no livro Trilhas de Luz, também do Emmanuel, esta mensagem, e que diz exatamente isso. Façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade,
mais compreensão e mais otimismo, expressando em atos o tesouro de luz que nos brilha na inteligência, e o nosso coração estará preparado a enfrentar o grande futuro, vitorioso e feliz, por haver entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos, a quem muito recebeu entre as criaturas. Agradeço a atenção de cada um de vocês. E agora, vamos para o momento da prece. E rogando, trazendo para a nossa tela mental Jesus, nosso querido amigo, irmão mais velho, com um sorriso amoroso, nos envolvendo, que cada um de nós possa pensar naquela preocupação que temos no coração e que possamos entregar a Jesus essa nossa dificuldade, sabendo que Ele nos dará a intuição para que possamos escolher o caminho correto, para que possamos buscar com segurança o caminho do amor, da caridade, da prática do bem. Que Jesus possa envolver todos os nossos queridos familiares, aqueles que moram conosco, aqueles mais longe, que muitas vezes não vemos. Que possa também o querido amigo Jesus envolver todos os habitantes do nosso planeta, especialmente os governantes, para que conduzam com segurança a humanidade e a nação. Agradecemos, querido Jesus, pela oportunidade do aprendizado que tivemos hoje e pedimos que possamos receber a paz e o amor para todos os dias da nossa semana. Que saímos daqui levando para os nossos lares essas energias e que elas permaneçam conosco. Que assim seja.